bem-vindo a mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. E eu sou a Lidiane. E hoje a gente vai falar sobre compulsão alimentar na quarentena. O que é isso? Quem ela afeta mais? Como lidar com ansiedade? Existe relação entre ansiedade e compulsão? Tudo isso e um pouco mais no episódio de hoje. Vamos lá? Bom, então vamos começar, Lid. Como é que você tá aí, Lid, na sua casa? Eu não tô com compulsão não, mas tá difícil, né, aguentar essa quarentena. Às vezes dá uma vontade de comer um doce, um desespero maior pelo doce, porque meu ponto fraco é doce. E aí, quem que ajuda a gente nessa daí? Vontade de comer um doce, né, minha filha? Por aqui, os quilinhos também a gente tem adquirido, não só a gente. Até os bichinhos, os cachorrinhos estão ficando mais cheinhos. Vamos falar desse negócio aí, que é a compulsão alimentar na quarentena. Para isso, a gente convidou a Amanda Campos, que é nutricionista, e topou participar. A gente te agradece muito, Amanda, pela participação. Mas assim, se apresenta aí, fala aí um pouquinho quem é você, brevemente, que já a gente vai começar a desenrolar esse papo. Seja bem-vinda. Bom, meu nome é Amanda, eu sou nutricionista pela Unifesp. Atualmente eu trabalho com o nicho de saúde da mulher, que é um espectro muito grande, e nele incluem também os transtornos alimentares, né? Então, desde que eu me formei, eu atuo aqui na cidade de Pouso Alegre e eu tenho percebido cada vez mais os sinais clínicos de um transtorno alimentar nas minhas pacientes. Eu não sei se isso acontece com vocês no consultório também, se vocês têm notado essa crescente. Eu acredito que tenha muita correlação com a pressão estética sofrida pela mulher hoje em dia e também pela ansiedade, que tem aumentado cada vez mais. Acho que é um conjunto de coisas. Então, Amanda, acho que pra gente começar a falar desse tema que é a compulsão alimentar, a gente precisa primeiro explicar para quem está escutando o que é isso, o que é compulsão alimentar. Sim, bom, a compulsão alimentar, o diagnóstico é dado por episódios em que a pessoa consome uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo, sem ter consciência exata daquilo que está acontecendo. É como se fossem alguns minutos assim em que ela faz isso de forma compulsiva mesmo. Ela se alimenta de grandes quantidades, muitas vezes até que não caiba mais nada, e aí acaba acontecendo vômito. Algumas vezes esse vômito nem acontece, mas por um curto espaço de tempo, essa pessoa ela come uma grande quantidade de comida sem estar com fome, desnecessariamente e assim por diante. E você falando isso, eu fico aqui fui pensando em algumas imagens que apareceram na minha cabeça. Eu pensei assim, naquelas pessoas que às vezes pegam um pacote de qualquer coisa, pacote de salgadinho, pacote de bolacha, e come, e quando vê, já comeu e nem percebeu que comeu, certo? Isso caracteriza um episódio de compulsão alimentar. Talvez não, depende, porque muitas vezes, até no consultório, a gente fala bastante sobre isso, sobre as várias formas de pseudo-fome, né? Que é quando a pessoa pensa que está com fome, na verdade ela não está. Muitas vezes, a disposição do alimento ali em frente à pessoa gera nela uma vontade social. Então, ela escuta falar daquele alimento, ela vê aquele alimento, ele tá disponível ali, que nem um amendoinzinho em cima da mesa, que você nem quer comer, mas você vai beliscando. Então, muitas vezes, isso não chega a ser uma compulsão, um episódio de compulsão, mas um comer social, porque o alimento tá ali presente e ela acaba colocando alguma coisa na boca. Ela sente esse desejo de comer e quando ela percebe, ela já comeu tudo. A compulsão alimentar ela é um pouco diferente, porque ela vem carregada de emoções. É naquele pico de estresse, de ansiedade, de tristeza, muitas vezes, em que a pessoa é como se ela precisasse sanar alguma coisa de dentro dela com o alimento naquele momento. E ela faz isso em grande quantidade, ela sabe o que está acontecendo ali, mas é como se ela não quisesse pensar muito também no que está acontecendo. Então, a compulsão, ela tem
pelo que eu entendi, 2 fatores. A questão emocional e talvez a questão do alimento que é ingerido, porque pelo que você falou, normalmente não é um alimento, qualquer alimento. É algum alimento que vai talvez compensar essa emoção que está muito desequilibrada? Muito bem lembrado, muito bem falado, inclusive, porque é exatamente isso. Normalmente, os alimentos que as pessoas buscam no episódio de compulsão alimentar são alimentos afetivos. São alimentos que trazem uma lembrança, um afeto. Muitas vezes são carregados de açúcar, porque o açúcar ele gera uma bomba mesmo, né, de hormônios do prazer no cérebro. Então, é como se a pessoa buscasse um prazer imediato através da alimentação. Muitas vezes, esse alimento ele tem um fator da infância também. Então, é uma coisa que a pessoa busca como forma de conforto, né, do aconchego, do colo. Às vezes uma comida que a mãe ou que a avó fazia, e aí pode gerar um episódio de compulsão. E muitas vezes também a pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar, ela busca se saciar através do que tem na geladeira, mas nada vai saciar essa pessoa. Então ela faz misturas absurdas, como se ela quisesse realmente se sentir bem, né? Como se ela quisesse atingir esse prazer. Esse prazer, né, Amanda? Essa busca de prazer que é direcionada pro alimento, mas que não é o alimento necessariamente que vai proporcionar esse prazer. Na verdade, nunca vai, né? Porque muitas vezes esse prazer é instantâneo, mas muito instantâneo. É o tempo da pessoa colocar na boca e engolir. Aí o prazer acaba e ela precisa buscar mais. Precisa de mais. Então, assim, até fica muito parecido com o comportamento de uma dependência química, né? Na verdade, é muito semelhante. Há um tempo atrás, eu participei de um encontro dos Alcoólicos Anônimos. E foi um dia em que a minha irmã foi palestrar, né, nesse grupo, e era um dia sobre mulheres. Então eram mulheres que são dependentes do álcool que estavam lá falando sobre as histórias dela. E ao longo das palestras, tanto da minha irmã quanto das pessoas que eu assisti lá, eu percebi uma semelhança evidente entre a compulsão alimentar, entre esses episódios em relação ao álcool. É muito semelhante. E hoje a gente sabe também que o açúcar, principalmente, atua em regiões do cérebro muito parecidas com o do vício. Então, a pessoa realmente pode se viciar em açúcar e isso acontece. Gera dependência. Gera dependência, com certeza. E essa questão da compulsão também, pelo que ela está falando, se liga muito, e aí a gente voltando para a psicologia, nessa questão instintiva, que é não tem muito o equilíbrio, o raciocínio, o ponderamento não existe, é só o saciar o instinto. Mais como um impulso, né? É muito legal Sim. você falar sobre isso também, porque puxa um outro aspecto da compulsão alimentar que eu acho que é importante a gente lembrar. O ser humano inteligente surgiu da forma como a gente o conhece hoje no período paleolítico há mais ou menos 200 mil anos. E há 200 mil anos atrás, o ser humano ele passava por situações em que ele corria risco de morte evidente, né? Então ele vivia no meio do mato, tinha que lidar com animais selvagens muitas vezes, passava por intempéries mesmo de clima. Então todas as vezes em que ele se sentia angustiado, o cérebro entendia que ele estava correndo risco eminente de passar por restrição alimentar. Então é como se o cérebro enviasse uma mensagem falando que a pessoa precisa comer muito para ela fazer uma reserva de energia em forma de gordura e poder passar por esse tempo em que possivelmente ela fosse ficar sem se alimentar, né, com restrição alimentar. Isso é interessante porque, então, nos tempos primitivos, justificava ter essa compulsão, se é que a gente pode dar esse nome, pelo que você está descrevendo, porque lá havia uma necessidade e, consequentemente, havia essa... Você tinha como gastar isso que você estava armazenando, diferente de hoje, porque hoje a gente não tem talvez tanta necessidade de gastar essa energia que está armazenada, e aí talvez gere o problema, né? Exatamente, nos tempos primórdios justificava essa reação
do cérebro à sobrevivência, de querer Isso, eu acho que a gente não pode nem chamar de compulsão, né, Amanda? É uma reação que você tá falando, porque a compulsão, pelo que você explicou pra gente, ela tem a ver com um aspecto emocional não tão claro, não tão consciente, e esse impulso pela comida desnecessária, pela comida em excesso, e não é isso que você tá falando lá dos primitivos, né? Me parece, dos tempos primórdios. Mariana, que é um conjunto de coisas, na verdade, porque vem essa reação cerebral associada à sobrevivência, e isso é uma coisa que a gente carrega até hoje, porque a genética do homem primitivo, lá do período paleolítico, mudou muito pouco em relação aos tempos de hoje. Então, a gente carrega essa memória, né, do cérebro, de reação de instinto à sobrevivência. Então, quando a pessoa está passando por algum momento de angústia, de tristeza, muitas vezes o cérebro entende que ela vai passar por alguma restrição importante. E aí junta esse desejo do sentir o prazer, esse desejo de tentar saciar alguma coisa através da comida, com o instinto de sobrevivência, que é uma carga cultural. Aí acontece carga esse episódio. Cultural e carga de inconsciente coletivo também. Olha como isso é pesado, né? Porque traz isso que você tá falando, essa questão genética, vamos dizer genética. assim. Não sei se a gente pode chamar assim de genética, mas a gente também tem junto o inconsciente coletivo, que armazena todas as experiências da humanidade, todas as experiências que foram vividas. E isso que você tá falando é um momento muito forte da história do homem. Então carrega todo esse inconsciente coletivo dentro da gente, que vem nesses momentos de angústia, de ansiedade, e dispara esse tipo de comportamento. Perfeito, exatamente. Aí eu tenho uma pergunta de uma ouvinte nesse sentido. Na verdade, duas perguntas de duas ouvintes. Uma delas você já respondeu mais ou menos, mas eu quero fazer de novo para você responder um pouco melhor, um pouco mais direcionada para essa pergunta, e essa outra pergunta. Então são duas, tá? Vou fazer as duas de uma vez, você responde aí. A primeira é: existe algum tipo de alimento mais procurado por quem tem compulsão alimentar, como os carboidratos, por exemplo? E a outra pergunta é: por que que a gente tem consciência do que a gente tem que comer e ainda assim come errado? Essa é uma pergunta bem complexa de se responder, essa última. Em relação à primeira... Então vamos pela primeira. Se você acha que a segunda é mais complexa, vamos aos poucos. Responde primeiro a primeira. A primeira é mais simples de ser respondida, porque até ela é mais técnica. A primeira fonte de energia utilizada pelo corpo é a glicose, que é açúcar. Quando a gente fala glicose, açúcar e carboidrato, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, a glicose é uma moléculazinha de açúcar. E ela é a primeira fonte de energia utilizada pelo corpo. Então, quando você come um pãozinho francês, por exemplo, esse açúcar ele vai ser rapidamente utilizado como fonte de energia, vai ser armazenado pelo seu corpo caso você não use naquele momento. Então, a compulsão alimentar, muitas vezes, aliás, esse desejo de comer alguma coisa específica está muito relacionado ao açúcar como primeira fonte de energia. Aí entra naquela questão que a gente estava falando, dessa memória genética do corpo querer acumular fontes de energia. Como a glicose ela é usada rapidamente, ou então ela é armazenada caso não seja utilizada, isso vai ser armazenado pelo corpo e utilizado em algum momento em que ele precise. Então, muitas vezes, sim, está relacionado principalmente ao consumo excessivo de açúcares e carboidratos. Além disso, o açúcar e o carboidrato, né, os carboidratos em si, eles atuam nessa região do cérebro que causam vício e dependência e também prazer instantâneo. Talvez seja essa também uma justificativa pela busca principalmente desse tipo de alimento. E eu acredito que hoje em dia o nosso cérebro também se acostumou com a palatabilidade da mistura do açúcar e da gordura, que são esses alimentos de panificação mesmo, aquele pãozinho, né? Um sanduíche que tem o carboidrato, a gordura, tudo misturado. Então o cérebro ele busca por isso. Isso foi uma coisa desenvolvida até pela indústria alimentícia, que foi essa mistura do açúcar e da gordura que provoca um vício mesmo nos sentidos. E aí as pessoas têm buscado... Prazer instantâneo e momentâneo também. Então, assim, não sei se eu consegui explicar, mas assim, é rápido,
mas dura pouco tempo. Então também tem uma indústria de consumo por trás disso, uma lógica de consumo por trás disso. E tem a ver com uma questão cultural, né? Essa questão da sociedade moderna, em que tudo é muito acelerado, então para a gente dar conta desse ritmo acelerado, a gente precisa se alimentar mais rápido para poder perder menos tempo, para poder ser mais produtivo. Então também entra essa questão social e cultural. Aí sabe o que eu fico pensando antes da Amanda responder? Sabe aquele filme do robozinho lá, da plantinha, que todo mundo vai pra fora da Terra, o WALL-E? Eu fico pensando a gente na quarentena, tipo aquele povo que tá dentro da nave, isolado, que só come e não faz nada e não gasta energia, e num tempo eles não conseguem nem levantar da cadeira mais, sabe? Eu fico pensando nisso. E é uma coisa muito drástica se a gente for pensar, porque a pandemia ela leva a um estado de calamidade pública que a gente não tem ideia do que vai acontecer, se a gente vai sobreviver, se as pessoas ao nosso redor vão sobreviver, de que forma que essa doença vai atingir a cada um de nós, né, se a gente vier a pegar. Então as pessoas entram em desespero real e iminência de risco de morte. E isso gera um estado emocional. E olha que interessante triste. isso que você tá falando, Amanda. Desculpa te interromper, mas você falou de essa sensação de iminência, de risco mesmo, de morte. Claro que existem as pessoas, não, nós todos estamos numa situação muito complicada, mas eu fico pensando na reação dos primeiros meses de quarentena, que todo mundo foi fazer o quê? Estocar comida. Sim. Todo mundo foi ao mercado comprar comida em excesso. Olha só como comida esse comportamento compulsivo... comida e papel higiênico, né? Como que esse comportamento compulsivo ele se reflete, às vezes, em comportamentos coletivos. Com certeza, né? E reflete mesmo. É muito interessante a gente observar o tanto que é complexo. A gente começou falando sobre compulsão alimentar, mas isso é uma reação de vários outros fatores muito interligados, que começam desde lá dos primórdios, né? E vem até hoje como essa carga cultural mesmo. Isso que você falou, né? Dessa... Como que chama mesmo? Você usou um nome tão bonito para isso. Dessa consciente coletivo? Consciente coletivo. Eu amo esse termo que você usou, acho muito bonito. E é exatamente isso. É uma coisa muito interligada. E outra questão que a gente observou na pandemia, principalmente nos primeiros momentos que foi decretado a pandemia, foi a questão da compulsão por álcool, né? Porque aumentou o consumo de álcool também, não só dos alimentos com açúcar, carboidrato, mas essa questão do álcool também. Talvez numa tentativa de dar conta, de se anestesiar diante da situação, de negar, ou até mesmo porque a gente tem a cultura brasileira muito extrovertida. Então tá muito acostumada a ir em festa, se socializar, e de repente todo mundo tem que ficar dentro de casa. O que faz? Vai compensar de alguma forma. Então tudo isso está ligado. Tudo isso está correlacionado. Aqui em Minas, eu não sei como que é aí na sua região de Lavras, mas aqui no sul de Minas, principalmente, a gente não tem muito o que fazer para se divertir, né? Não tem tantas coisas assim. Normalmente, para se divertir, para encontrar pessoas, nossos momentos de lazer são ir no barzinho, né? Sair com os amigos na sexta-feira. Mesmo que vá para alguma cachoeira, alguma coisa assim, sempre tem a bebida envolvida, né? E a comida também. Aqui em Minas a gente comida muito... aquela lá, né? O carboidrato, a gordura, aquela isso aí que tá envolvido. Lá. Aquela lá, que a gente nem nomeia. Mas aqui, por que a gente tem consciência, então, do que deve comer? Aí, no caso de compulsão, né? Porque tem consciência e mesmo assim ainda come errado. É essa a pergunta da ouvinte. E aí? Então, novamente, isso é um misto de coisas, né? Muito multifatorial. É justamente aquele negócio de eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu quero fazer o que me dá prazer. Eu sei que eu tenho que trabalhar, mas dormir é mais gostoso, né? Eu sei que eu tenho aquele dever, mas tem outras coisas mais legais para fazer e me divertir. E com a comida funciona da mesma forma. Muitas vezes a gente sabe exatamente o que tem que comer, o que tem que fazer, mas o outro é mais gostoso. Lembra que a gente estava falando sobre essa junção da gordura e do carboidrato, que foi feita pela indústria alimentícia? Porque se a gente for pensar, não existe na natureza
nenhum alimento que seja fonte muito grande de carboidrato e gordura ao mesmo tempo, né? Ou é de um ou é de outro. Vocês já pararam para pensar nisso? Interessante isso, né? Não é nada natural. Sim, não é nada natural. E a indústria ela fez isso de uma forma que realmente viciasse o paladar. Então, hoje em dia, acho que principalmente com as mídias sociais também, a gente tem muito acesso a todo tipo de comida, a comidas de várias formas diferentes. Muitas vezes, a comidas muito saborosas, muito intensas em sabor, que viciam o paladar. E aí, realmente, fica muito mais gostoso você comer uma coisa que a indústria fez para viciar o seu paladar do que comer uma coisa que veio da natureza, que vai fazer com que você coma apenas quando sentir fome até a saciedade. E aí, talvez que entre o processo que a gente trabalha lá no consultório de psicologia, né? Porque até aí o nutricionista precisa estar muito presente. Mas eu acho que a tomada de consciência é muito importante nesse processo. Eu aprendo muito disso com você, Amanda, quando você posta lá os seus stories no Instagram. E quando a gente fala de tomada de consciência, por que você está comendo isso? Pra que você quer isso? Você quer isso para ter um prazer momentâneo, passageiro e topa assumir as consequências que virão depois disso? Ou você talvez assim consiga pensar em uma outra atitude para ter nesse momento? Eu acho que entra um pouco disso, né? Com certeza, eu falo que hoje eu não trabalho mais sem estar em interdisciplinaridade com psicólogos e psiquiatras. É impossível realizar o meu trabalho hoje sem que esteja vinculado, porque são mínimos os casos de pessoas que vão até mim porque não sabem exatamente o que comer. Nunca é só isso, né? Sempre tem um fator emocional envolvido, sempre tem um fator ansioso, um fator de transtorno alimentar, principalmente quando se tratando de mulheres. Então, a tomada da consciência, obviamente que dentro dos limites cabíveis à minha prática clínica, eu tento realizar isso em consultório. Inclusive, sobre aquele comer social que a gente estava falando, eu sempre incentivo a tomada da consciência. Para de comer no automático e pensa no que você está fazendo. Você realmente precisa daquilo? O que você está buscando é um conforto emocional ou é comida, ou é fome? Porque a comida, ela nunca vai saciar uma necessidade emocional. Eu falo muito que emoção assumida não vira comida. Ótimo, mais uma frase pra eu repetir sua, porque eu já repito algumas frases suas lá no consultório. Então deixa eu decorar essa, como é que é? Emoção assumida não vira comida. Muito E é uma frase isso. muito verdadeira. E vocês, psicólogos, têm um papel fundamental na vida dos meus pacientes quando se trata de retomada da consciência, né? Porque é uma coisa muito intrínseca, muito profunda, que no consultório nutricional a gente não consegue e nem pode atingir, porque depois a gente não consegue lidar com as demandas do paciente. Segurar isso tudo que vem, né? Uhum. E o mesmo, o contrário também acontece. Quando um paciente chega e começa a apresentar como sintoma essas questões alimentares, é muito importante o acompanhamento com o nutricionista. E, eu não digo nem em paralelo, porque não são coisas separadas. É em conjunto. Em conjunto. E que seja um nutricionista que tenha ou especialização, ou aprofundamento, ou prática em lidar com pessoas que têm transtornos alimentares. Porque existem uma gama, né, de áreas de atuação do nutricionista. E se for um nutricionista muito focado em emagrecimento ou em hipertrofia, talvez ele não consiga se aprofundar nisso e abranger essa demanda desse paciente específico, que é muito, muito diferente, né? Sim. Amanda, eu tenho 2 perguntas para você. Pode fazer. A primeira... Como então que a gente diferencia, né? Como que a pessoa que está lá em casa, como é que ela diferencia se ela está com fome ou se ela está tentando compensar alguma emoção? É possível ela ter esse discernimento? É possível, sim, ela conseguir entender e ter esse discernimento. Mas para ela ter um diagnóstico, obviamente, ela vai precisar procurar uma ajuda especializada, né? Mas eu gosto de separar a fome e essa vontade de comer por algumas
de forma diferente. Então, por exemplo, a fome real, que é aquela fome que realmente precisa ser respondida com comida, eu gosto de falar que é a fome em que você comeria um ovo cozido. Porque o ovo cozido é um trem meio sem graça, né? Você comer só um ovo cozido. Então, se você realmente tá com fome... gente, eu gosto. Eu sabia que você ia falar isso, que eu sei que você gosta. Poxa vida, eu gosto. Mas convenhamos que você faz parte de uma minoria, né? Normalmente as pessoas preferem ovo de outras formas, mas um ovo cozido puro não é uma coisa assim que a pessoa vai buscar em qualquer momento. Ela vai buscar se ela realmente estiver com fome e aquilo for a única opção disponível. Então, você comeria nesse momento um ovo cozido? Se você disser que sim, é porque é fome real. Isso pensando de forma prática, mas a fome real, ela obviamente demanda uma porção de reações fisiológicas. Então, às vezes, uma dorzinha de cabeça, às vezes uma fraqueza, uma falta de energia, de ânimo, isso também pode ser uma reação da fome real. A fome real, se a pessoa está sentindo isso, ela deve responder nesse momento com comida de verdade. Comida que não vai gerar esse vício, essa vontade de ficar repetindo, porque ninguém vai repetir um prato de ovo cozido com brócolis. Ela só vai repetir se realmente estiver com fome, não por compulsão. Já se for um prato de macarronada, é bem provável que a pessoa repita até não caber mais na barriga. Ai, mas tá tão bom, né? Eu mereço comer mais um pouquinho. A gente escuta muito isso, né? Sim. Eu mereço. Inclusive, essa frase do eu mereço, ela aparece em outros tipos de compulsão também. Compulsão por compra. Sim, por vários outros tipos de compulsão. Muito. Então talvez seja um alerta também. Se você tá usando muito essa frasezinha, acende uma lanterna aí. Você tá comendo porque você merece. E no consultório a gente vê muito pessoas que migram a compulsão. Eu acho isso tão interessante. Pessoa que antes falava assim, eu não tinha compulsão por comida. Mas eu era compulsiva por compra. Eu não tinha compulsão por álcool, mas eu era compulsiva por comida. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica muitas vezes se tornam alcoólatras, porque aí elas já não conseguem comer tanto, né? E aí precisam saciar o vício delas com outra coisa mais fácil de ser ingerida. A gente observa que é um deslocamento do sintoma. Então, a gente, como psicóloga, vamos falar, nós como psicólogas, né, vamos falar do sintoma. É um deslocamento de um sintoma. A compulsão, ela vem para denunciar alguma coisa que está em desequilíbrio. Então, se isso não pode mais aparecer na comida e a pessoa não tiver um trabalho de consciência sobre isso, vai aparecer em outro lugar, sim. E às vezes pior, em outro lugar, gerando às vezes mais danos. Eu acho isso muito interessante porque é muito perceptível como que isso acontece mesmo. Aí, mas voltando a essa pergunta, tem também a fome social, que é aquela fome que eu já tratei aqui. O alimento está disponível, às vezes você não está com fome, mas como ele está ali na tua frente, você quer comer. Você vai numa festinha de criança à tarde, por exemplo. Você já almoçou bem, você está saciado, mas tem tanta coisa legal lá, cachorro-quente, coxinha, salgadinho, que mesmo sem fome você vai querer comer. Essa é a fome social, não é uma compulsão, mas é um desejo porque o alimento está ali disponível, as pessoas estão falando sobre ele, você está sentindo o cheiro dele. Esse tipo de fome... Amanda, agora são 11h25 da manhã de um domingo, eu ainda não tomei café, você tá despertando uma fome social em mim. Eu também tô despertando uma fome social em mim. Ainda não tomei café também. Mas essa fome social, como que a gente deve responder ela para entender que ela não é uma compulsão alimentar, que ela não é uma coisa patológica? Você vai tentar respeitar a sua sensação fisiológica. Se você não está com fome, torne isso consciente e fale, eu não preciso comer isso agora. Mas se não for possível, se você ficar com muita vontade e quiser realmente comer, escolha ali naquele momento o que de fato vai apetecer você, em pequena quantidade só para experimentar, e torne isso consciente, não deixa ficar no automático. Aí eu lembro de uma frase que você fala muito, Amanda, que é uma das frases que eu repito para as minhas pacientes no consultório, que é restrição gera compulsão. Sim, mas aí que tá, essa restrição não tem a ver com a consciência.
Porque uma coisa é você querer muito comer aquilo e você falar, eu não vou comer de jeito nenhum, porque eu não posso, porque eu tenho que emagrecer, porque no mês que vem eu vou ser madrinha de um casamento. Outra coisa é você respeitar a sua fisiologia e falar, eu não preciso disso nesse momento, isso não vai me trazer nenhuma consequência negativa se eu resistir. Se não for possível, se você realmente quiser, responda, mas de forma consciente. Coma só o suficiente ali para o momento e vida que segue. Aí tem a vontade... E assumindo as consequências disso tranquilamente, E assuma as consequências disso. Pronto, né? Você não fez nada de errado. Aí tem a próxima, que é a que eu mais queria falar, que é a vontade. A vontade específica. Essa vontade específica, ela tem muito da alimentação afetiva. Só que ela não é uma compulsão alimentar. Então, por exemplo, fala aí, Lid, uma comida muito afetiva para você. Uma coisa que te retoma a infância. Doce de abóbora. Doce de abóbora. Isso me parece muito aquele doce que a avó fazia, né? Que você chegava na casa dela à tarde para exatamente isso. Comia com queijo, né? Porque a gente é mineiro. Se não tiver um queijinho ali, junto com doce, não é a mesma coisa. Então, às vezes, a Lid vai sentir um desejo muito grande de comer um doce de abóbora do jeitinho que a avó dela fazia quando ela era criança. E se ela não respeitar esse desejo, isso pode gerar uma compulsão alimentar futuramente. Então, esse desejo específico, essa vontade, ela não... Quando a gente vai satisfazer ela, a gente come devagarzinho, sentindo o gosto, o sabor do alimento, relembrando aquilo. Não é uma coisa que você vai sentar e comer desesperadamente até encher a sua barriga. Tem uma diferença muito grande. Isso que caracteriza a compulsão, né? Esse preencher-se a todo custo de alguma coisa de fora, talvez para não perceber o vazio que tá dentro. E a vontade, ela tem que ser respeitada. Esse desejo dali de comer doce de abóbora, ele tem que ser respeitado. Porém, se ele estiver acontecendo todos os dias, aí talvez seja uma falta, uma ausência, e aí vai resolver aí com vocês, né, com os psicólogos, que isso no consultório eu não consigo resolver. A gente pode conversar. Mas consegue perceber, né, e indicar isso pro seu paciente. Eu acho isso importante, porque muitas vezes as pessoas têm essas dificuldades, esses transtornos alimentares e não percebem. Vão perceber quando vão procurar um nutricionista, às vezes para emagrecer, e aí percebe que o buraco é muito mais embaixo, percebe que tem outras questões a serem resolvidas. Exatamente, aí. Isso que a gente está conversando, desses tipos diferentes de fome e vontade de comer, eu faço questão de explicar em determinado momento do acompanhamento nutricional, quando surgem as demandas, para que a pessoa possa compreender, e enquanto eu explico isso dessa forma, as pessoas falam assim, eu sou desse aí, eu faço esse daí, não, o meu é mais esse. E aí a gente já consegue compreender quando é uma coisa que precisa de um tratamento, de uma atenção mais aprofundada, ou é uma coisa que a pessoa vai conseguir lidar com ela mesma, né, com reflexão, com autoconhecimento e seguir a vida dela. Então, hoje em dia, praticamente todos os meus pacientes são encaminhados para psicoterapia, para trabalharem essa ausência, essa falta que leva ao consumo excessivo de comida. E quando a gente pensa em alimento, comida, eu penso muito numa metáfora que eu uso bastante no meu consultório, que é o digerir. E por que eu tô falando isso? Porque algumas pessoas perguntaram pra Amanda, mandaram perguntas lá pra mim também, como que a gente lida com o transtorno alimentar, como é que a gente lida com a compulsão alimentar. E eu penso que para digerir um alimento, o nosso corpo leva um tempo. Tem todo um processo, desde a ingestão até a digestão e a eliminação. E muitas vezes as pessoas acabam buscando um processo rápido. Só que o movimento rápido já gera essa compulsão alimentar que a gente está falando. Essa rapidez, essa necessidade do imediato já gera comportamentos compulsivos, inclusive a compulsão alimentar. Então eu penso que é preciso a gente usar muito essa metáfora do digerir, porque leva tempo. Desde a tomada de consciência. Acho que primeiro nem vem a tomada de consciência, primeiro vem a quebra de uma resistência para ir buscar um profissional, seja ele um nutricionista, seja ele um psicólogo. Depois vem a tomada de consciência, que não vem de uma hora para outra, ela vem aos poucos e vem com o empoderamento da pessoa também. Aí, depois a gente vai pensar numa mudança de comportamento. A mudança de comportamento é o final do processo. Antes dele tem muita coisa que acontece, né?
O tempo e a paciência são chaves dentro de qualquer tipo de processo, inclusive para quem busca emagrecimento, né? Para quem busca autoconhecimento, para quem busca uma resolução também de uma compulsão, de algum transtorno alimentar. O tempo e a paciência são fundamentais. Esse negócio de imediatismo reflete muito a nossa sociedade atual, a forma como a gente tem vivido. Até a saciedade leva tempo, né? Quem nunca comeu muito rápido, pensou que ainda estivesse com fome, foi lá na panela, encheu o prato e falou assim, ai, depois que come, eu não precisava disso tudo. Eu acho que já estava o suficiente no primeiro prato. Então, a saciedade, até o cérebro entender que a pessoa realmente comeu o suficiente, ela leva um tempo. E como hoje a gente faz tudo muito rápido, o corpo não acompanha, a mente não acompanha. Pois é, eu fico pensando agora em tempos de quarentena, de isolamento social, que os níveis de ansiedade subiram. Esperado isso já, né? Não tinha como não ser dessa maneira. Então, os níveis de ansiedade subiram. Às vezes as pessoas estão ficando muito mais tempo também em frente a computador, em frente a celular. E eu fico pensando se esse olhar para a alimentação saudável tem acontecido, sabe? Fico pensando muito nesse movimento que a Lid falou mais cedo, de comer rápido para conseguir trabalhar, para conseguir fazer as coisas da minha casa. Será que as pessoas têm conseguido ter esse olhar para a alimentação de um modo saudável em tempos de quarentena? Bom, eu acredito que tenha acontecido um processo que é da consciência. Eu acho que, como as pessoas têm ficado mais em casa, elas têm comido mais também por terem mais tempo ocioso, entre aspas, ou por terem... Porque se você está no teu escritório, você não vai ter acesso à geladeira o tempo todo, né? Se você está trabalhando em casa, você tem mais acesso. Então, eu acho que as pessoas têm percebido também o quanto essa relação com a comida tem sido problemática. Então, ao mesmo tempo que eu acho que quando a pessoa toma essa consciência de que a reação com a comida está problemática, ela tenta também resolver isso de alguma forma. Nesse momento, eu tenho recebido muitas pessoas que têm tido essa tomada de consciência e falado, nossa, eu tô comendo muito errado, eu não tinha percebido isso antes, né, no dia a dia, ali na correria. Mesmo com o tempo, eu tenho comido errado, então o tempo não era um fator decisivo para comer certo ou errado. E quando eu falo errado, gente, não é que comer um doce seja errado, não é que comer uma coisa que você gosta seja errado. É aquela pessoa que realmente em todas as refeições ela oferta para o organismo dela, para o corpo dela, coisas que não são nutritivas, que não nutrem o corpo, né? Que não fornecem para o corpo a matéria-prima que ele precisa para ele funcionar bem. Então, eu gostaria sim que estivesse sendo despertada agora uma consciência para comida de verdade, para as pessoas comerem melhor. Mas isso leva tempo, né? Mas eu acho que as pessoas têm percebido, sim. Uhum. Interessante essa sua percepção. E aí eu venho com mais uma pergunta de um ouvinte, que é como controlar essa compulsão, como lidar com os tratamentos. Eu acho que a gente já falou um pouco disso, mas vamos condensar um pouco aqui nessa pergunta. Eu acho que a primeira questão é notar que tem alguma coisa errada. Isso não é difícil de perceber, eu acho que o difícil é assumir, né, que tem uma coisa errada. Notar, a pessoa nota, ela sabe, mas ela tem um tempo de resistência até que ela assuma. A partir do momento em que ela assume isso, ela tem que assumir que muitas vezes também ela não vai conseguir lidar com aquilo sozinha, que ela precisa procurar ajuda. E aí procurar um profissional, tanto uma psicóloga quanto uma nutricionista, que abordem esse trabalho, porque se ela não buscar uma pessoa que entenda disso e que realmente vai ajudar ela a alcançar, eu acho que para compulsão não existe cura, né? Mas alcançar pelo menos estabilizar esses sintomas, se ela buscar um profissional errado, ela pode se frustrar e isso se fechar ainda mais, né? Muitas vezes o profissional errado que eu falo é que não tem a abordagem correta para o que ela precisa. Então, a primeira coisa é buscar ajuda nutricional, ajuda psicológica, e aí, a partir daí, ela vai ser direcionada a conseguir lidar e compreender melhor o estado em que ela está. E a tomada da consciência vai ter participação nisso tudo, né? Desde o princípio até o final do tratamento.
Mas eu acho importante enfatizar que, além disso tudo que você está colocando, precisa muito de um movimento de fortalecimento psíquico e de autorresponsabilização. Que não adianta buscar o psicólogo, buscar o nutricionista e ficar esperando as coisas se resolverem sozinhas. É um movimento de autorresponsabilização muito necessário. Nossa, perfeita a sua colocação, porque o que eu mais vejo, infelizmente, são pessoas que jogam os problemas no colo do profissional e acham que a partir dali ela não tem nada mais a ver com isso, né? Inclusive, tem pessoas que esperam o profissional ir atrás delas para agendar o retorno, para agendar a consulta. Sempre fica esperando esse movimento do profissional, enquanto o que é dela, o que é responsabilidade integral dela, muitas vezes ela não faz. Então, essa autorresponsabilização é fundamental. Todo mundo é responsável pelo seu tratamento, pelo que ela vai fazer a partir dali, né? Todo mundo é ser humano. Então, acho que todas as pessoas têm esse dever, essa responsabilidade. Perfeito, Amanda. O interessante porque eu e a Mari, a gente fala muito dessa questão da ampliação de consciência, da tomada de consciência, e quanto mais a pessoa amplia e toma consciência, mais ela tem vontade de cuidar do corpo, não numa questão estética, mas de se alimentar bem, de se nutrir, de ter esse cuidado, porque ela entende que não são coisas separadas. A parte emocional não é separada do corpo, não é separada da parte espiritual, social. Então ela começa a fazer mais essa integração. É perfeito, é a saúde integrativa, né? Entender que tudo é interligado. E tudo é interligado de uma forma impressionante, assim. Hoje em dia, a gente já tem muitos estudos que mostram o quanto a inflamação intestinal está correlacionada com o desenvolvimento de depressão, de ansiedade, até de esquizofrenia, coisas que a gente não imaginava que poderia ter alguma correlação. Então, a alimentação ela está muito correlacionada a esses sintomas depressivos, ansiosos. Quando a gente, por exemplo, às vezes chega uma pessoa no consultório que está com muito desses sintomas, obviamente eu encaminho para um profissional qualificado, mas quando eu vou olhar a vitamina D, tá super baixa, vitamina B12, suplementa, a pessoa já dá um up, sabe? Antes ela não queria levantar da cama, já melhora. Óbvio que cada caso é um caso, mas só para ver como que existe correlação, né, entre esse consumo alimentar consciente, de fato entregando nutrientes para o corpo, inclusive com as questões psicológicas, e que às vezes a gente pensa que é só ambiental, mas na verdade está correlacionado com o que você come também. E isso tem cada vez mais surgido estudos mostrando tanto que é correlacionado a alimentação com todo o resto. O consumo excessivo de açúcar está correlacionado à depressão também. Tem muita coisa. E nesse clima de que nada está desintegrado, tudo, na verdade não, nada está separado, pode estar desintegrado. Então a gente precisa buscar a conexão desses aspectos que por vezes se desconectam e trazem às vezes muito sofrimento para quem está passando por esse momento aí, como a gente trouxe hoje da compulsão alimentar. Então é nesse clima que a gente encerra o nosso papo de psi de hoje. A gente queria conversar mais, Amanda. Tem lista de perguntas aqui pra você. A Lídia ali também, tenho certeza, queria perguntar mais. Mas se você que tá escutando a gente também quer fazer mais perguntas pra Amanda, quer saber mais sobre esse tema, você pode procurar a Amanda nas redes sociais também. Passa seu Instagram aí, Amanda, pro pessoal conversar com você. O meu Instagram é amandac.nutri. Então, tudo que vocês quiserem saber sobre isso, vocês podem procurar pela gente. Eu gravo bastante stories falando sobre esses assuntos. Então, vocês ficam à vontade para mandar lá o que for preciso e eu estou à disposição. E eu queria agradecer muito as meninas por esse convite. Foi muito enriquecedor. Para mim, eu ficaria mais horas aqui ouvindo vocês falarem sobre isso, compartilhando nessas informações, porque para mim é muito rico e eu aprendo muito com vocês. Muito obrigada mesmo. Podem chamar mais vezes.
dessas oportunidades. Eu vou te agradecer já te fazendo outro convite, né? Pra você fazer uma live comigo. Ai, então, que legal. assim, Nossa, super aceito. né? Nem sei sobre o que é, mas eu tô aceitando. Olha, pra quem quer saber, a Lid também tem uma programação bem bacana de lives lá no Instagram dela, toda semana, né, Lid? Fala um pouquinho aí pro pessoal. Toda semana, toda quinta, normalmente é na quinta à noite, eu convido ou alguma psicóloga ou outro profissional de outra área, a gente conversa sobre algum tema da vida também, e tendo esse olhar tanto da psicologia quanto de outra área do conhecimento. É importante a gente ter acesso à informação, mas mais do que acessar a informação, como a gente está pontuando aqui, é fazer um bom uso dela, porque senão também gera um acesso só compulsivo à informação e não conseguir fazer nada com aquilo também gera esse acesso, essa que transborda. A gente precisa conseguir fazer algo com isso. Então, você que está escutando a gente aí se interessou em procurar lá as lives da Lid, o Instagram da Amanda, vamos criar um movimento aí de autorresponsabilização. Senão a gente cai naquele movimento de transferir para o outro a responsabilidade daquilo que é nosso. Vamos nutrir de conhecimento e digerir esse conhecimento, né? Amanda, muito obrigada. Adorei a conversa. Muito obrigada, Amanda. Será sempre bem-vinda aqui no nosso Papo de Psi pra gente ter mais conversa sobre isso. Eu amei. Muito obrigada, gente. Até logo. Um abraço para vocês, ouvintes, também. Quem tá aí escutando a gente, obrigada. Sem vocês isso não seria possível. Então a gente agradece a audição de vocês, as perguntas que mandaram. Olha, esse tema bombou muito. Então se vocês querem falar mais sobre isso, continuem mandando perguntas pra gente. E nos vemos na próxima quarta-feira, então, com um novo episódio. Um grande abraço e até mais. Até mais. Um grande abraço para todos, uma boa semana e até o próximo Papo de Psi. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespsi e o da Lid é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.